Bom dia a todos. Continuamos dando sequência às nossas palestras sobre a parte de cirurgia bariátrica. Hoje nós vamos falar sobre cirurgia bariátrica e as alterações decorrentes da absorção das vitaminas pelo aparelho digestivo. Então, quando você faz uma intervenção cirúrgica, seja uma cirurgia de capela, ou seja, gastrectomia vertical, a capela também tem o nome de bypass, e a gastrectomia vertical, você faz algumas alterações orgânicas em que esses pacientes frequentemente possam ter deficiências vitamínicas. Nem todos. Na realidade, aproximadamente 50 a 55% dos pacientes, eles não têm grandes alterações, mas os outros 45%, eles podem ter alterações de absorção devido à modificação do trânsito intestinal pela cirurgia bariátrica, principalmente do bypass gástrico. Então, algumas vitaminas, tais como a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K, a tiamina, que é a vitamina B1, a riboflavina, a niacina, o ácido fólico, a vitamina B12, elas não podem ser sintetizadas pelo organismo. Então, elas são necessárias que haja uma absorção adequada. Como você mudou a mecânica do intestino, você mudou o trânsito do intestino, você modificou a absorção intestinal, muitas dessas vitaminas elas deixam de ser absorvidas na quantidade adequada. Então, você passa a ter algumas alterações no seu organismo. Outras vitaminas, como A, D e K, são vitaminas que são solúveis em gordura, então elas são absorvidas através de gordura, ácido graxo. Como você faz uma dieta e você tem uma modificação do trânsito intestinal, essas vitaminas também, junto com as outras já mencionadas, elas podem ter uma dificuldade de absorção. Em consequência disso, você pode ter algumas alterações importantes. Por exemplo, pele seca. Você passa a ter uma pele mais descamativa, mais seca, e aí passa a usar mais óleos hidratantes. Existe uma fraqueza, uma perda de força muscular, porque essas vitaminas são importantes na contração muscular. Sonolência, queda de cabelo, como eu já disse, perda da força muscular e uma reabsorção do músculo, chamada sarcopenia. Tem algumas alterações de filetes nervosos, porque essas vitaminas são importantes no nervo, chamados neurites, são dormências que apresentam. Então, vamos dar fazer algumas considerações a respeito de algumas dessas vitaminas. Por exemplo, a vitamina B12 ela é muito importante para manter a quantidade de glóbulos vermelhos, que é o sangue, funcionando de modo adequado. Então, quando você tem uma deficiência de vitamina B12, você pode desenvolver, junto com a deficiência do ácido fólico, que é outra vitamina, que é o folato, que é a vitamina B9, ela determina uma anemia. A pessoa começa a ficar anêmica. Ela ficando anêmica, ela começa a ter moleza, cansaço, sonolência, ela começa a andar, começa a ter falta de ar, ela começa a ter a sensação que a respiração está curta, nas atividades musculares ela começa a se sentir a fraqueza. Por quê? Porque existe uma anemia. Associada a essa ácido fólico e a vitamina B12, você também tem um defeito, em alguns casos, de absorção do ferro, e em consequência disso, a deficiência de ferro também agrava a anemia. Então, quando você faz essa intervenção cirúrgica, você pode ter não só a deficiência dessas vitaminas, como do ferro, e aí você passa a desenvolver uma anemia. A B12, por exemplo, a vitamina B1, por exemplo, e a vitamina B6, elas são muito importantes para a condução nervosa. Você tem um nervo que é como se fosse um fio elétrico. Ele funciona como se fosse uma corrente elétrica, que vem do cérebro a todas as estruturas do organismo, principalmente as extremidades, que são as mãos, os pés e as pernas. Quando você tem, por exemplo, a deficiência de vitamina B1 ou tem deficiência de vitamina B6, o que acontece?
A bainha que reveste esse nervo, chamada bainha de mielina, que protege o nervo, ela começa a ter problemas decorrentes da ausência dessa anemia. Então, as pessoas, principalmente nas extremidades das mãos e dos pés, ela começa a ter uma sensação de dormência, ela passa a ter uma sensação que está meio anestesiado. Isso é uma neurite periférica por deficiência dessas vitaminas. Às vezes você tem também uma perda visual, a visão sua começa a diminuir, porque essas vitaminas são importantes na condução do filete nervoso. Então, se os filetes nervosos começam a ter problemas, você começa a ter alterações visuais, você começa a ter perda de memória às vezes, lapsos de memória, você começa a ter alterações motoras, você começa a ter uma força muscular reduzida e deficiência da vitamina. A vitamina D é importante na calcificação, você passa a desenvolver osteoporose, aí você faz a densitometria, vê que existe uma perda óssea. A vitamina A, que determina alterações na língua, começa a ter alterações na língua, assim como a vitamina C, você começa a ter defeito de absorção, aí a língua começa a ficar avermelhada, começa a ficar ardida, você começa a queimar a língua, então você vai tomar um limão, você quase não consegue, porque arde demais, o abacaxi se arde demais. Então, essa é uma deficiência tanto da vitamina C, quanto a vitamina D, quanto a vitamina A, queda de cabelo, por exemplo, deficiência de vitaminas. Então, o que nós podemos falar com vocês é que, na realidade, tudo isso é detectável através dos exames de laboratório. Dependendo do tipo de cirurgia, você pode saber se você vai ter mais defeito de um tipo de absorção de um tipo de vitamina ou de outro tipo de vitamina. E uma vez você corrigido isso, você pode perfeitamente, através dos exames de laboratório, definir claramente o que está faltando e fazer a reposição adequada para que você possa ter um estado de saúde compatível com a sua cirurgia bariátrica. Então, concluindo, nós queremos dizer que esse tipo de alterações são muito comuns na pós-cirurgia bariátrica e deve-se procurar um clínico da sua cidade, do seu estado, ou que conheça suficientemente essas alterações decorrentes da modificação anatômica da cirurgia bariátrica para que ele possa fazer os exames adequados e fazer a reposição dessas vitaminas para que você tenha uma qualidade de vida adequada. As alterações hormonais também são decorrentes de defeitos de absorção, as vitaminas podem interferir nisso. Então, concluindo, é o seguinte: muitos dos pacientes operados de cirurgia bariátrica são absolutamente normais, íntegros, perfeitos. Mas uma pequena parte, uma média parte, podemos dizer, em torno de 30% até 45% desses pacientes pode ter alterações de defeito de absorção dessas vitaminas. E recapitulando, pele seca, neurite, fraqueza, sonolência, sensação de mal-estar é decorrente disso. É necessário procurar um clínico para que possam realmente resolver esses problemas. Eu acredito que nós podemos, provavelmente, na próxima palestra, falar sobre sarcopenia, que é a perda da massa muscular decorrente da cirurgia bariátrica. Eu quero agradecer mais uma vez a atenção dispensada e muito obrigado.